Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Lobisomem, filme dirigido e escrito por Leigh Whannell. Mais uma tentativa de Hollywood de resgatar um personagem icônico, especialmente tratando dos monstros da Universal, né? Aqui eu poderia apontar, por exemplo, não só o Lon Chaney Jr. e como o trabalho dele nos anos 40 é extremamente impactante, mas, gente, como que em várias e várias produções o lobisomem foi aproveitado das mais variadas maneiras possíveis, do terror à comédia. Em 2010, aí nós tivemos aquela produção que foi estrelada e produzida pelo Benício Del Toro, que acabou se tornando um grande fracasso comercial, que mostrava que era necessário algo a mais além só de um mero remake. Esse algo a mais por um período seria o chamado Dark Universe, só que aí existe um outro fracasso comercial que é a Múmia, né, que coloca essa ideia de lado, até que a Blumhouse, no período da pandemia, oferece para a Universal uma proposta que dificilmente o estúdio iria recusar: o método. E qual é esse método? Resgatar o personagem icônico com um baixo investimento, sabendo que a visibilidade seria enorme, seguindo mais ou menos os passos de O Homem Invisível. No caso do filme de hoje, foram 4 anos de discussões, troca de ideias, desde o anúncio da vontade de fazer mais um filme lobisomem, agora com a perspectiva de reboot de uma história contada de uma outra maneira, até de fato o lançamento dessa produção, em que você obviamente vai pegar o nome do Leigh Whannell e vincular o caso de sucesso dele com O Homem Invisível. E até por isso eu acredito que muitas pessoas criaram uma enorme expectativa para Lobisomem. Em 2020 nós tivemos esse caso que foi de uma grande surpresa. Mas infelizmente eu vejo que quando você limita o terror a seguir uma fórmula, ou seja, o caso de um filme que fez sucesso e você quer fazer mais uma vez a mesma coisa, ou mesmo seguir um método, que aí é o que a Blumhouse faz com as suas produções, você não só entra naquela jogada de segurança, mas você pode ter inúmeros problemas no que diz respeito ao avanço e à progressão de roteiro, que é justamente algo que me incomodou muito, mas muito mesmo nesse filme. Em O Homem Invisível você tem uma história que também traz à tona uma alegoria, uma questão importante sobre abuso, e no caso de Lobisomem, um filme que ele tenta desesperadamente manter a sua relevância a partir do comentário sobre trauma e masculinidade. E isso toma tanta importância que o interesse no personagem principal, no lobisomem, é completamente diluído, o que é impressionante. Blake, interpretado por Christopher Abbott, é um escritor em crise que leva sua esposa, Charlotte, interpretada por Julia Garner, e a sua filha Ginger, interpretada por Matilda Firth, para uma isolada fazenda no Oregon em busca de reaproximação e resolução de antigos conflitos. No entanto, essa jornada os confronta com desafios inesperados que acaba testando os laços familiares. Existe uma simbólica revisão do tradicional mito do lobisomem do cinema, agora focando muito mais, como eu disse, no trauma que passa de geração a geração. E agora, para o Leigh Whannell, ele tenta, ao fazer mais um filme sobre lobisomem, criar uma simbologia e mitologia própria, não buscando referenciar necessariamente os próprios filmes da era de monstros dos anos 40, mas ele toma aí um caminho que é um caminho bem controverso. É o da transformação, que é uma doença e o público acaba acompanhando isso também pela perspectiva. Então, se você vai ter, por um lado, só a transformação corporal, vai ter que lidar também com todo um drama que nunca é propriamente estabelecido, sem levar em conta que o próprio cenário e pano de fundo no Oregon não é aproveitado. Eu acredito também que, diferentemente de outras produções, e até você pode pegar o filme de 2010, não existe aqui um efeito prático ou uma maquiagem memorável que chame a atenção e que crie uma identidade pro lobisomem desse filme. É algo que está muito mais atrelado a uma representação grotesca do conflito interno do personagem, e isso de algum modo precisa ser direcionado para que o público compreenda e também para que o público saiba o que está em jogo. Como se não bastasse o fato de existir uma grande relação familiar ali. Então é uma progressão muito lenta, em que repetidamente o filme traz várias e várias frases de impacto para mostrar como era uma situação delicada. Essa aposta no drama familiar, se fosse bem emendada, seria excelente, mas é algo superficial
e além disso desafia também a própria capacidade de compreensão do público na medida em que se torna repetitivo, do tipo, você está entendendo bem que não é só sobre o lobisomem, que tem uma rede de relações que é importante? A diferença técnica seria o que o diretor chama de visão do lobo, para tentar lidar também com a amplificação dos sons, lidar com o distúrbio visual e de como o personagem passa por essa transformação gradual, lidando assim com a perspectiva animal. É uma ideia que é colocada como prioritária ao lidar com o ponto de vista. Na primeira vez é interessante, na segunda vez já é algo que não tem tanto diferencial, isso vai sendo aprofundado de modo que aquele detalhe que ainda assim não salva a produção. E aí eu tinha dito da própria ambientação no Oregon, um baita potencial subaproveitado porque ao fechar na micro história, o que é cada vez mais comum para o terror, até para não precisar de um enorme investimento, você está numa situação que passa do ponto A para o ponto B, da casa para o carro, do carro para casa, e tenta criar uma rede de conflitos com poucos personagens, mas simbolicamente com muita coisa em jogo. Tem uma coisinha do passado, tem uma questão da relação familiar, tem problemas que acabam sendo aprofundados, tem um mistério, tem algum tipo de tensão ainda que não seja destaque, e você pode perguntar, e o lobisomem? É uma boa pergunta, porque aí, senhoras e senhores, nós estamos, afinal de contas, em um filme da Blumhouse, que busca, na minha opinião, de certa forma, mostrar essa transformação de uma maneira diferente. Repito, não marca uma simbologia, na minha opinião, forte até para o que eu esperava do Leigh Whannell, mas também acaba lidando com uma desconstrução ao querer propor algum tipo de redenção, por exemplo. Isso faz com que o elenco não seja aproveitado, em que aí você vai ter o caso da Julia Garner, vivendo uma esposa distante, que tem os seus conflitos, que precisa, em algum momento, tomar alguma atitude drástica até para proteção. Então eu diria que apesar de alguns momentos interessantes nos 30 minutos finais, em que aí você vai ter sim uma movimentação maior junto da tensão, é o longa que ele te promove um afastamento para que você seja um espectador dessa grande transformação proposta pelo Leigh Whannell. Só que é o filme que fica caminhando em círculos para achar algum final, e é isso que acontece em Lobisomem. Frustrante para um começo de temporada, só que eu preciso fazer um adendo melhor do que a própria Blumhouse vinha colocando aí para o lançamento no começo do ano, no pós-pandemia. Para Lobisomem, nota 4. Aí eu entendo, né? Quem criou a expectativa só por conta de O Homem Invisível, também por conta do nome do diretor, que talvez fique decepcionado, mas ainda assim é uma proposta diferente que, quem sabe, alguma pessoa que busca só pelo drama ou não vai ligar muito pela própria forma da caracterização do lobisomem consiga achar um bom entretenimento no longa. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!